Oi pessoal, aqui é a Alexa e a gente vai dar sequência a essa nossa aventura pelo mundo dos sons elétricos, né? Como alguns de vocês já podem estar sabendo, eu estou aqui fazendo esses vídeos e também fazendo postagens no meu site, cujo endereço está aí na tela para vocês anotarem e visitarem, sobre exatamente esse tema, produção de música por meios eletrônicos. Então, estou trazendo dicas, estou preparando tutoriais, vou falar de equipamentos específicos, técnicas, vou mostrar para vocês gêneros, referências musicais importantes, enfim, tudo o que você precisa aprender para conhecer bem esse mundo e também para produzir a sua música por meios eletrônicos. Bom, no vídeo passado, que foi o primeiro, inaugurando essa nossa série de vídeos, eu falei sobre o primeiro passo que você precisa dar para montar o seu estúdio, para você que está começando, né? Então, qual seria o primeiro equipamento que você deveria buscar, adquirir, para começar a produzir, para começar a montar seu estúdio, no caso, o computador. Então agora eu vou falar de um periférico que é super importante, ele é tão importante quanto o computador, que você deve ter no seu home studio, né, para você começar a produzir. É a interface de áudio, ou placa de áudio. Hoje em dia se usa mais o termo interface de áudio, porque as interfaces de áudio não, na maioria, não são mais placas internas espetadas no computador, mas sim módulos externos, como esse aqui. Aqui, uma interface de áudio até bastante famosa, é a M-Box da DigiDesign, que se transformou em Avid. Bom, existem vários tipos de interfaces de áudio, e quando você está procurando uma, você deve levar vários fatores em consideração. O primeiro fator que você deve levar em consideração é o seguinte: você precisa de quantas entradas e quantas saídas de áudio. A qualidade das placas é bastante similar, está dentro de um padrão. Então, você tem muitas opções, mas a quantidade de entradas e saídas é importante. Se você não precisa de muitas entradas de áudio, se você vai usar basicamente instrumentos virtuais no seu computador e precisa de uma entrada para alguma coisa que venha de fora, para ter uma amostragem, capturar samples, etc., uma entrada estéreo, uma placa com duas entradas vai resolver. Agora, se você tiver mais instrumentos, quiser fazer uma gravação multitrack em tempo real com a sua banda, se você tiver uma quantidade maior de instrumentos, aí você pode escolher uma placa de 4, 6 ou 8 entradas. Interface, desculpa, eu tenho o hábito de falar placa, mas é interface. Aqui no meu home studio eu tenho várias opções de interface. Essa aqui é a minha interface portátil, móvel, na verdade eu uso quando eu toco fora de casa, e eu comprei essa interface para aprender a mexer no software que vinha com ela, o famoso Pro Tools, que é um software, que é uma workstation, que está longe de ser a minha favorita, mas como tanta gente usa essa workstation, eu precisava aprender a usar. Então, você naquela época, só tinha acesso ao software se tivesse um hardware sacramentado para usar com ele. Na verdade, as interfaces fabricadas pela própria DigiDesign ou então pela M-Audio, que pertencia a DigiDesign, depois a Avid,
Então eu tratei de comprar essa interface. Aqui tem, vamos pegar um pouquinho essa câmera, mas tem essa aqui também, que é a Presonus. Essa Presonus é uma interface que tem 8 entradas de áudio. Então eu posso ligar todo o meu equipamento, todos os hardwares, etc., ao mesmo tempo, sem precisar puxar, tirar cabo, pôr cabo, etc. Eu tenho pânico de cabos e por isso eu optei por ter uma placa com mais entradas. Mas é uma escolha que você você tem toda a liberdade para fazer. Se você quer uma placa com 2 entradas, tá aqui. Ó. Uma entrada, outra entrada, né? Uma entrada estéreo, uma entrada XLR para microfone, e é isso. Bom, um computador feito esse aqui tem uma interface, tem um chip de áudio. Acontece que apesar dele ter uma saída, ele não tem uma entrada de áudio. Tem um microfone dentro que é até muito bom. Eu já fiz gravação de cantor usando o microfone do notebook, mas claro que é melhor, né, você ter uma entrada de áudio adequada. Então você usa o microfone, você conecta o seu instrumento aqui, né? E a interface serve como tradutora dos sinais de áudio que estão entrando para o computador, né? Então, na hora de você definir qual vai ser a sua interface, um fator importante para você refletir é qual vai ser a interface, a conexão dela ao computador. Existem 2 padrões que em qualquer computador moderno são encontrados e existem interfaces de áudio que atendem, né, que têm conexões por esses 2 padrões. Não necessariamente ambos, mas um dos 2. Um deles é o famoso USB. Essa aqui é a entrada USB da placa e a placa no computador, a USB está aqui. Esse é o famoso plug que você deve conhecer com certeza. E existe também este plug aqui que se chama FireWire. Qual é a diferença entre o USB e o FireWire? O FireWire foi desenvolvido para conexão de equipamentos que precisavam de mais velocidade de transmissão. Normalmente câmeras de vídeo, dispositivos que envolvessem vídeo e precisassem de uma taxa de transmissão mais rápida. Então, o FireWire, que vem em 2 padrões, até agora, né, o FireWire 400 e o FireWire 800, é mais rápido do que o USB. Só que o USB se vira bem. Eu, particularmente, prefiro o FireWire. Por quê que eu prefiro o FireWire? Primeiro, porque ele é mais rápido, e segundo, porque existem tantos periféricos USB no mercado, impressora, teclado, mouse, para estúdio tem os controladores MIDI sobre USB. Então, é um tira-cabo, põe cabo para todo lado, sobrecarregando, superlotando as conexões USB do seu computador. Enquanto muito frequentemente você não vai ter nada para usar com FireWire, no máximo uma câmera de vídeo. Então
a entrada fica livre para você usar com seu interface. Então a interface principal aqui do estúdio, do meu home studio, que é a Presonus, é Firewire. Na hora de você decidir qual é a sua placa, você precisa confiar nas suas impressões e não no que os outros falam. Muitas pessoas vão recomendar para vocês placa DigiDesign ou placa M-Audio, ou pela popularidade, ou pelo fato delas rodarem o famoso Pro Tools. Cuidado, não são necessariamente as melhores placas, não são necessariamente as interfaces que têm o melhor custo-benefício. Por isso, é importante você pesquisar muito para encontrar uma placa que tenha efetivamente o melhor custo-benefício. Eu posso falar o seguinte: a placa Presonus, que tem 8 entradas, essa placa que eu comprei, custou menos do que essa DigiDesign, que tem duas entradas de áudio. Então existe uma disparidade, sendo que muitas vezes um nome vale mais do que os próprios recursos da placa, do que a própria qualidade que ela tenha na hora de determinar o preço. Então, fique sempre atento à questão do custo-benefício. É a principal questão que você deve levar em conta. E, sobretudo, não vá cair no conto do Pro Tools. Não vá cair no conto do Pro Tools, pelo amor de Deus. O Pro Tools é um software muito popular nos estúdios, mas não é o melhor. Não é o melhor por conta disso. Claro, ele é um bom software, mas para frente eu vou falar sobre ele, vou mostrar um pouquinho dele, mas ele não é tão superior à concorrência para justificar qualquer gasto a mais que você venha fazer. Se você efetivamente for trabalhar em estúdios maiores, que tenham Pro Tools, etc., bom, aí tá, pode ser uma questão de necessidade, mas é um padrão Maria vai com as outras, que não necessariamente é o melhor ou que tem o melhor custo-benefício. Então, para resumir, a interface de áudio, a sua escolha de interface de áudio deve ser norteada pelos seguintes fatores. Primeiro, quantidade de entradas e saídas de áudio de que você precisa. Se você precisa de poucas entradas, uma placa com 2 entradas, tem 2 saídas também, mas 2 entradas e essa aqui com microfone, já é suficiente. Muitas vezes ela vai já te dar a conexão balanceada para você ligar o microfone, que não tem pré-amplificação, etc. Ela tem uma conexão de boa qualidade, né, XLR. Tem aqui os controles, né, como se fossem pré-amplificadores. E esse é ótimo, tudo certo. Muito importante que você deve considerar na hora de escolher a sua interface de áudio é assistência técnica. As interfaces de áudio estão naquele grupo de equipamentos que são importados por aquela empresa de São Paulo, de Campinas, na verdade, chamada Quanta Music, que, sobretudo quando o equipamento está em garantia e apresenta algum defeito, obriga o cliente a colocar no correio e mandar para eles em Campinas. Bom, eu penso que quem gosta dos seus equipamentos, né, sobretudo pelo montante de investimento que é preciso fazer, aqui no Brasil, bem mais alto do que no exterior, ou mesmo se você compra no exterior, isso não faz tanta diferença, mas que quem gosta do seu equipamento quer entregar nas mãos da pessoa que vai consertar, quer ir até lá, quer ter uma confiança maior, e isso não acontece com a Quanta Music. Então, você precisa ter muito cuidado nessa hora. Você vai escolher, por exemplo, M-Audio. M-Audio é Quanta Music. Aí, deu problema? O senhor poderia postar, põe no correio para São Paulo, para Campinas.
Imagina se você mora em Manaus. É difícil, né? Tá certo, uma interface de áudio não é tão grande nem frágil como um teclado, né? Nem tão cara quanto, mas realmente você também não vai querer facilitar. Dito isso, o que é importante então você verificar ainda os detalhes finais para escolher a sua interface de áudio. Bom, quase todas essas boas marcas que estão aí sendo vendidas têm um padrão de qualidade muito semelhante. Então, falar que uma marca é melhor do que a outra, tão superior, não faz sentido. Você precisa verificar então se a entrada de áudio tem uma boa interface para uma boa conexão para microfone no padrão XLR. Está aqui o padrão XLR balanceado, né, com essa teclinha aqui 48V, né? E se também tem boas conexões para instrumentos, preferencialmente no padrão P10, 1/4 de polegada, porque tem placa que tem conexão RCA, etc. Eu não recomendo muito essas placas modernosas, tipo Apogee, que tem uma interface paralela que permite conexão em RCA, qualquer coisa assim. Não, essas conexões são muito frágeis, sem contar que você pode perder. Então, né, repetindo mais uma vez, quantidade de entradas e saídas, conexão com o computador USB ou Firewire. Infelizmente eu não tenho uma Firewire que está aqui, mas não está na mão. E um custo-benefício super importante e assistência técnica. No mais, existem várias opções, muitas opções, e se você quiser ver em detalhes quais são as minhas recomendações de interface de áudio para você, é só você ir até o meu site, o endereço está aí na sua tela, e você vai ler as recomendações que eu já postei, que já estão lá. Então, esperando reencontrar você num próximo vídeo, né? A gente vai logo dar sequência a essa nossa série para montagem do seu primeiro home studio. Eu deixo um abraço para você e é isso. Até a próxima. Da minha parte, eu fui.